Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema IOB Online, as principais funções dele e a sua usabilidade. Então, aqui dentro do sistema online, a gente já tem a logo, né, do IOB Online. Do lado da logo, nós temos o menu, onde nós vamos acessar as jornadas, né? Então, aqui a jornada contábil, a jornada trabalhista e a jornada tributária. Um pouco mais para frente, a gente vai entrar dentro de cada jornada para a gente falar aí um pouco sobre a jornada contábil e a jornada fiscal, né, que é a tributária. Do lado direito superior, nós temos o ponto de interrogação, onde a gente tem aí as funções aqui da área do cliente, a segunda via de boleto, treinamentos, enfim. Do lado desse ponto de interrogação, nós temos o nosso nome, né, onde nós estamos logados, então a nossa conta. Dentro da nossa conta, nós vamos acessar aí para gerenciar os usuários. Gerenciar usuários precisa ser o cadastro matriz para gerenciar esses usuários. Então, o sistema ele é bem intuitivo, ele já direciona onde que nós temos que clicar para utilizar, conforme a gente está verificando aqui, uma bolinha roxa, né, dentro do novo usuário. Esse novo usuário, ele vai te direcionar para colocar aqui as informações desse novo usuário. Então, como eu falei anteriormente, tem que ser um cadastro matriz para cadastrar esses novos usuários. E colocando, né, essas informações do novo usuário, ele vai receber um e-mail que é um convite. E nesse convite ele vai acessar, vai fazer a senha dele, assim como vocês também fizeram o login de vocês aí dentro do IOB Online. Quando ele fizer esse usuário, ele vai aparecer aqui para você, né, o nome do usuário. E aqui dentro do editar, você vai conseguir visualizar onde ele vai ter acesso. Então, as permissões onde ele vai ter acesso. Se ele vai ter acesso à minha empresa, contabilidade, trabalhista, as jornadas que ele vai ter acesso aí dentro do IOB Online. Na parte de baixo, onde a gente está vendo aqui controle de horários, vocês podem configurar a parte de permissões também com relação a usuários. Então, restringir horários, dias da semana, pode colocar aqui se ele não for trabalhar sábado e domingo, pode deixar desabilitado, o horário também a partir das 8, das 9, né? Qual é o horário que a empresa está funcionando aí, para ele ter acesso. Tá? Voltando aqui dentro, então, da nossa jornada, né, do IOB Online, aqui um pouco mais abaixo nós temos o nosso nome do nosso usuário, os sistemas mais acessados. Então, aqui no caso eu tenho a contabilidade, né, o contábil mais acessado. Do lado direito nós temos aí a pesquisa de conteúdo, que ele está em uma versão beta, então está sendo ainda aprimorado, né, essa ferramenta. Um pouco mais à direita nós temos a consulta tributária por NCM. Um pouco mais abaixo nós temos alguns gráficos, que é uma visualização geral da gestão contábil, certificados digital ao centro, e um pouco mais para o lado também temos o seu arquivo do SPED, para acessar o SPED aí. E aqui a gente também tem a agenda das obrigações tributárias, todas os nossos compromissos. Um pouco mais abaixo nós temos também aí o podcast, né, da IOB, e assim por diante. Então aqui você consegue ver todas as informações aqui que a IOB tem aí disponível para o cliente. Abaixo nós temos a ajuda e suporte, que vai ter acesso à área do cliente, central de ajuda e canais de atendimento. E antes da gente entrar ali nas jornadas, aqui, quando vocês abrem o sistema, né, quando vocês abrem o IOB Online, ele vai aparecer a guia de uso, que está aqui do lado direito. Então, essa guia de uso, ele vai te direcionar aonde você quer utilizar. Então, se você começar com a visão geral, ele já vai te direcionar onde que você precisa ir para fazer os cadastros aqui dentro do sistema. Então, ele vai falar, né, te dar umas boas-vindas e tudo mais, e a gente vai iniciar. Então, ele já vai te direcionar ali no menu, né? Aí, o próximo passo, ele vai te direcionar ao cadastro de usuários, onde a gente já falou, né?
O próximo aqui, ele vai falando aí quais são as principais funções, igual eu acabei de falar. Então, a guia do uso ali, ela é bem útil para te direcionar onde você pode ir, né? Vai até 9 opções ali, inclusive a Samara. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ela está aqui, né, 24 horas por dia para ajudar vocês. E conforme for o andamento, ela pode encaminhar esse atendimento para a gente, né, como consultor. Então, fechando aqui, agora sim a gente vai entrar aí dentro da jornada. Então, dentro da jornada fiscal, que é o nosso foco agora de manhã, né? Dentro da parte tributária, a gente vai acessar o fiscal aqui. Então, ele já abre a nossa tela, né? A princípio no dashboards aqui, né? Nosso. Então, todas as nossas jornadas aqui, ele abre dentro dessa dashboard, né? Então, eu tenho aqui a parte fiscal, né? Onde eu tenho vários gráficos também aqui embaixo nos meus painéis. E toda hora, todos esses painéis, eles são atualizados de 1 em 1 hora. Então, essas atualizações, elas acontecem quando rodar aqui o cronômetro, ela vai atualizando aí conforme você vai mexendo dentro do sistema. Então, nessa primeira tela aqui, onde a gente está vendo, ela tem informações com a integração e tributos, né? Então, aqui eu tenho a integração com o PGDAS, né? Que é a parte do Simples Nacional. EFDs, né, são os SPEDs aí, tanto fiscal quanto contribuições. A gente também tem aqui alguns gráficos para a gente ver, né, quais foram gerados, quais não foram gerados. E aqui, no caso, o ICMS e eu não tenho nada, né? Porque essa empresa que a gente está visualizando não tem nada. Mas se eu quiser mudar a empresa, eu posso vir aqui do lado direito em empresas e selecionar a empresa que eu quero visualizar, né, esses dashboards aí para a gente gerenciar as nossas empresas. E o período também é que eu consigo filtrar. Todos os nossos painéis a gente consegue filtrar. Inclusive esse aqui de dados gerais, a gente consegue ver a empresa aqui e aonde ela está localizada no país, né? Então, no caso, esse aqui está em Alagoas, só tem uma empresa do lucro presumido localizada em Alagoas. Voltando um pouco aqui na parte contábil, a gente também vai ter dashboards aqui, né, importantes, aí como integrações também aqui eu não vou ter nada, né, com o financeiro, mas nos lançamentos eu já vou ter aí informações de lançamentos ativos, excluídos, o que já foi integrado com os lotes, né, então ele tá vindo aí alguns lotes aqui, um lote só do fiscal, um da contabilidade, dentro dessa empresa que a gente tem selecionado aqui. E por fim, aqui nessas jornadas aqui de dashboards, a gente está falando sobre o gerencial. Então, é de uma forma geral mesmo, né? A quantidade de despesas e receitas, se teve lucro ou prejuízo, a gente consegue ver gráficos aqui, e a evolução também das receitas. Se eu ficar com o cursor aqui, ele vai aparecer os valores aqui dessas receitas. Lá em cima, quando a gente fica com o cursor em cima desse ponto de interrogação, do lado direito, na parte superior, ele vem falando sobre o portal do conhecimento. O portal do conhecimento, ele serve para a gente tirar as nossas dúvidas. Então, por exemplo, se eu tiver dúvidas com a ECD, eu venho aqui, né, e falo, eu tô com dúvidas para gerar ECD. Então, eu pego aqui, gerar minha ECD, e ele vem trazendo, né, o passo a passo de como que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para gerar essa ECD. Então, ele já vem falando aqui o caminho, né, módulos, SPED, geração de arquivo ECD, né, e enfim, vai aí seguindo esse passo a passo para você conseguir fazer a ECD aí com tranquilidade, né, sem gerar com erros, tá? Então, esse é o sistema aqui de portal de conhecimento. O próximo, nessa pastinha, é onde a gente vai fazer o arquivos temporários, porque o sistema, ele é um sistema em nuvem, ele é um sistema em diretório, né, dentro do servidor da IOB, então ele não vai conseguir ter acesso ao seu computador. Então, para que a gente possa interagir com o sistema e passar informações para dentro do sistema, alimentando o sistema, a gente precisa utilizar essa pastinha aqui.
Então, quando você for importar uma nota, por exemplo, ou importar um arquivo, né, uma SCD, por exemplo, lá dentro do sistema, ele vai ter que vir aqui dentro desses arquivos temporários. Só se atendo à sua capacidade, né, que vem trazendo aqui algumas informações, e as extensões também permitidas, né, que são os formatos aí que o sistema permite ser carregado. Você também pode criar, personalizar, né, criando uma pastinha aqui, né, então, se eu quiser colocar aqui notas, né, eu quero colocar aqui notas fiscais, eu posso colocar aqui o nome da pastinha para dividir os meus arquivos aqui dentro. Eu não posso ter caracteres especiais, né, então fiquem atentos a isso na hora de criar a pastinha. Então, vamos voltar aqui. Nas configurações, eu consigo gerenciar da melhor forma que eu quiser aí dentro dessas pastinhas temporárias. Então, eu posso deixar aqui habilitado para ele excluir, né, essas informações quando eu desconecto, ou eu posso também deixar após 24 horas. Então, se eu deixar aqui após as 24 horas, mesmo eu fechando o sistema, abrindo o sistema, eu posso vir aqui e deixar habilitado. Qualquer tipo de pasta que você queira importar aqui para dentro do sistema, você tem que colocar aqui, armazenar dentro desses arquivos temporários. Voltando aqui dentro, então, quando a gente está dentro do sistema, para nós entrarmos dentro do módulo fiscal, nós temos que abrir uma empresa. Então, nesse maisinho é onde nós vamos selecionar a empresa que nós queremos abrir, né? Que nós queremos iniciar o processo. Então, provavelmente aí, quando vocês forem cadastrar, só vai ter essas empresas parâmetros padrão, lucro presumido, simples nacional, plano de contas e empresa de demonstração, que é essa empresa que eu vou demonstrar hoje para vocês. Então, a gente sempre precisa habilitar aqui uma empresa para abrir o gerenciador, onde a gente precisa visualizar as informações aqui. Aqui eu acabei passando, dentro do sininho aqui, ele tem as notificações, né? Voltando um pouquinho ali nas barras lá em cima, né? Do lado direito. Então aqui a gente tem as notificações, onde o sistema, né? A IOB conversa com os clientes. Então, se eu tiver algum treinamento importante, se eu tiver algum aviso importante, ele vai estar aqui dentro das notificações, da central de notificação. Pode abrir aqui e verificar essas notificações aí. É como se fosse a notificação do celular, né? Sempre quando chegar a mensagem, ela vai estar aqui informando aí. Então, voltando aqui, ele sempre vai abrir também dentro do gerenciador quando a gente seleciona. Então, é a primeira parte onde a gente vai fazer as configurações, é dentro do gerenciador. Então, onde a gente vai criar a empresa, onde a gente vai configurar, né, as informações, é tudo aqui dentro do gerenciador. Na primeira rotina que nós vamos passar é em módulos extras. Módulos extras nós temos aqui protocolos, central de tributos, alertas de vencimento, o mapa de acompanhamento, envios de documentos e controles de guias. No mapa de acompanhamento, onde é o que mais a gente utiliza aí, né, é para nós vermos a quantidade de lançamentos fiscais e contábeis, o faturamento da empresa e o número de diretores, número de funcionários, de emissões. Então, se eu quiser visualizar essa empresa de uma forma mais ampla, é só colocar a data que eu quero visualizar aqui. Então, eu quero ver de outubro de 2024, como que essa empresa tá. Posso ver de um período longo também, não tem problema. E aí eu só seleciono aqui a empresa que eu quero visualizar, né? E se ela tem a quantidade de lançamentos. É bem utilizado pelos contadores para fazer os honorários, né? Então, eu preciso passar um valor para o meu cliente e eu tenho que ver quanto que ele está consumindo aqui de espaço dentro do meu sistema. Então, eu vou imprimir isso aqui para passar os meus honorários aí para ele. Voltando aqui um pouco dentro dos usuários, a gente vai ter algumas rotinas aqui, né? De cadastro de usuários, para permissões mesmo. Então, se eu tiver que entrar dentro do meu usuário mesmo, é só procurar o meu nome aqui, né? E visualizar como que eu tô mexendo aqui dentro do sistema.
Então, dou um OK, me seleciono, né? E vejo aqui aonde que eu estou enquadrada nas minhas rotinas. Então, nas rotinas eu tenho aqui em novo. Isso aqui é a parte lá dentro do IOB Online, tá? É dentro das rotinas, dentro da jornada fiscal ou trabalhista ou contábil, tá? Então, eu tenho aqui o código dentro do grupo, né, das rotinas aí, que é o grupo geral, onde eu estou inserida dentro dessas rotinas, e aqui todos os acessos que eu tenho, né, liberados. Então, se eu não quiser que esse grupo ele não tenha acesso, por exemplo, ao fiscal, eu entro aqui ou desabilito aqui, né? Ou também posso parametrizar as minhas rotinas de forma mais individual. Então, eu não quero que ele tenha acesso, por exemplo, ao cadastro. Ou eu habilito aqui para abrir mais as minhas rotinas dentro do meu cadastro e eu tenho mais opções aí. E é só clicar com o botão direito, bloquear, liberar somente consulta ou liberar acesso total. Tá, aqui embaixo nós temos uma legenda, né, para verificar como que tá aí essas informações nas rotinas mesmo. Voltando aqui, a gente ainda tem algumas informações aqui importantes, como o grupo autorizado protocolar documentos, possui acesso automático às novas rotinas, e enfim, vai aí parametrizando e habilitando essas opções aqui, conforme vai utilizando o sistema mesmo. Voltando ali, a gente vai agora entrar dentro do grupo das empresas, né? Então, se eu tenho um grupo de empresas que eu quero deixar o meu grupo aí acessando essas empresas, eu vou deixar ele vinculado aqui do lado direito. E do lado esquerdo são todas as empresas que a gente tem cadastradas dentro do sistema. Então, se eu não quiser, né, aqui eu já tenho todas do lado direito, mas se eu não quiser que esse grupo tenha acesso, eu venho aqui, habilito ele, né, e removo aqui. Aí eu não vou ter mais esse grupo, ele não vai ter mais acesso a esse grupo de empresas. E o ao contrário também acontece. Então, se eu tenho ela cadastrada no sistema, né, e quero que esse grupo tenha acesso, eu venho aqui do lado esquerdo, seleciono o grupo e venho aqui em selecionar. Se eu quiser selecionar todas, né, todos vão ter acesso aí a todas as empresas. Então, aqui eu vou ter acesso às empresas. E lá em cima, se tiver habilitado possuir acesso automático às novas empresas, ele também vai ter acesso, esse grupo vai ter acesso às novas rotinas também aqui dentro do sistema. Fechando aqui, voltando lá, vamos voltar aqui dentro do gerenciador, utilitários. Dentro de utilitários, a gente tem aqui as configurações, agendamento de rotina, né, log de operação, calculadora. E em serviços, a gente tem aí a ativação do sistema. Então, a ativação do sistema, ele vence em 30 dias, então você precisa entrar nessa rotina uma vez por mês e fazer essa ativação. Ela é bem simples, ela é bem tranquila, só basta apertar aqui dentro de ativar, que ela vai ficar em azul, né? Que é igual que está escrito ali na legenda. Então, o sistema foi ativo ou desativado com sucesso. Agora, se ficar em vermelho é porque ele não pode fazer essa ativação, né? Ou desativação. Tem algum problema aí, teria que ser verificado. Vamos voltar aqui dentro do gerenciador. E por último, né? Aqui é o cadastro da empresa, onde a gente vai fazer agora o cadastro da empresa. Então, dentro de empresa, nós vamos entrar aqui dentro do cadastro da empresa. Então, como a gente já está selecionado na empresa de demonstração, não vai ser preciso a gente criar ela do zero. Mas aí dentro do sistema de vocês vão colocar o código, né? O código que vocês quiserem. E se vocês notarem aqui, ele vai estar como negrito o código e a razão social. Por que que está diferente, né, do CNPJ? Porque ele é um campo obrigatório. Então, todos esses campos em negrito são campos obrigatórios para a gente preencher, para ele habilitar o gravar. Então, conforme você for preenchendo, ele vai habilitar aqui o gravar
ou se você clicar em pendências, ele já vai te jogar para o próximo campo obrigatório que você precisa preencher para ele gravar. Então, nós vamos começar aqui, a gente já tem o código, né, 999, eu tenho a razão social, que é de demonstração, e o CNPJ. Ele não é obrigatório, porque nós também atendemos produtor rural ou empresas que não possuem CNPJ. Então, por isso que ele não é obrigatório. Se você quiser, você pode deixar sem o CNPJ aqui. Embaixo nós temos a situação, se ela é ativa ou inativa. Do lado direito, nós vamos poder colocar uma logo da empresa, né? Então, é só clicar com o botão direito aqui e importar a imagem. Só que essa imagem, ela vai estar dentro do desktop do servidor da IOB. Então, por isso que é importante ela estar ali dentro dos arquivos temporários, naquela pastinha aqui onde eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui é onde tem que estar a nossa imagem, né, da logotipo que a gente vai querer importar lá para dentro e deixar aqui registrado. Aí é só selecionar, mas também tem que se atentar ao tamanho, né, e ao formato. Tem que ser JPG, né? Vamos fechar aqui. Temos também aqui o botão importar, né, que é onde a gente vai poder copiar ou importar informações de uma outra empresa que já está cadastrada. Então, a IOB disponibiliza, né, para vocês um plano de contas. Às vezes a empresa está vindo, é nova, né, não tem plano de contas, a IOB disponibiliza aí o plano de contas padrão. Ah, Evelyn, mas a minha empresa ela é do Simples Nacional. Nessa empresa aqui, parâmetros padrão Simples Nacional, ela não tem plano de contas. Então, se nós quisermos copiar o plano de contas dela, ela não vai ter. Por quê? Porque a IOB, ela já fez um plano de contas padrão para todas as empresas. Então, ela serve tanto para forma de tributação simples, presumido, real. Todas as formas de tributações aí, ela atende bem a estrutura desse plano de contas aqui. Então, é nessa empresa que nós vamos copiar o plano de contas. Aí você vem aqui, você pode copiar aí o centro de custo, o plano de contas, tudo que você quiser aí habilitar para copiar dessa empresa. Se você quiser copiar tudo, pode copiar, tanto do módulo da contabilidade, quanto da folha de pagamento também, né? Você pode copiar tudo aqui também, né? Todas as informações que você quiser, e do fiscal também. São questões de parâmetros, né? Não temos lançamentos dentro dessa empresa, não temos nenhuma informação específica da empresa. É só uma questão de parâmetros mesmo. E aperta aqui no OK e ele vai importar esse plano de contas para a gente, copiando essas informações dessa empresa. Agora a gente vai passar aqui nessas abinhas aqui em cima, onde a gente vai entrar aqui em quadro societário, que nada mais é do que o espelho, né, do contrato social. Então, eu venho aqui, se eu quiser editar, né, esse contrato social que já está aqui habilitado, é só vir aqui e colocar as informações. Ali na primeira informação é o dia, a descrição, né, o cartório, enfim, vai preenchendo aí todas as informações que estão lá no contrato social. Aqui embaixo são as informações dos sócios, então se eu tiver mais sócios, eu posso vir aqui e adicionar, né, mais sócios aí para essa empresa, né, onde aqui do ladinho, aqui, ó, nos sócios, tá? Posso colocar o código 1, código 2, enfim, quantos sócios eu tiver. Um pouco mais para frente a gente tem a aba de complementares. Complementares, o próprio nome já diz, né? Algum complemento que a empresa tem. Então, se ela teve uma alteração contratual recente, se ela tem uma informação específica para essa empresa, então se ela é regime de caixa, se ela tem alguma senha, vocês podem colocar aqui para todos os usuários terem acesso a essa informação comum aí para vocês. Tá? Para ter, às vezes tem alguma planilha, né? De controle, fica mais fácil colocar aqui. Na próxima aba que nós vamos passar é em parâmetros. Na aba geral, nós temos a data do sistema.
A data do sistema, ela influencia basicamente para a parte de folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, quando vocês forem fazer a folha de pagamento por dentro do sistema, deixa aqui a data atual que vocês estão fazendo esses processamentos lá dentro da folha. Ela não vai interferir diretamente na parte fiscal e contábil. O que vai interferir, né, diretamente é o período de lançamento. Então, o período de lançamento é a janela que nós queremos fazer esses lançamentos. Esses lançamentos aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um lançamento em 2016, eu não vou conseguir fazer um lançamento em 2016 porque ele está fechado, né? Ele está aberto de 2017 a 2100. Então, se eu quiser fazer um lançamento em 2016, é só deixar habilitado aqui 2016, aí sim eu vou conseguir fazer esse lançamento. Um pouco mais para baixo a gente tem a estrutura da empresa e departamentos. Nós temos aqui também no rodapé aí as informações também aqui, né, que se eu quiser deixar aí nos meus relatórios, essas informações, posso deixar o nome do escritório, posso deixar o nome da empresa, o telefone, posso colocar o que eu quiser para impressão desses relatórios lá no rodapé. E se nós colocarmos a logo dentro do sistema, nós temos que deixar habilitado aqui imprimir a logo, né, na empresa no cabeçalho dos relatórios. Aí ele vai passar a imprimir, né, as logos lá dentro dos nossos relatórios. Se eu não quiser também imprimir a razão social da empresa, o cabeçalho padrão, não quiser imprimir o nome do sistema no cabeçalho, não imprimir a data e a hora, posso deixar aqui habilitado também, parametrizado da maneira que eu quiser. Aí a gente vai passar a entrar dentro do estabelecimento. Por quê? Dentro do estabelecimento é onde a gente tem informações mais fiscais dessa empresa. Se eu não tiver aqui cadastrado, como vocês vão ter aí, né, futuramente, como cadastrar o estabelecimento, vocês vão clicar aqui do lado esquerdo inferior, né, em novo estabelecimento, que é aqui onde a gente vai abrir, né, para digitar novos estabelecimentos, filiais e, no caso, a matriz. Né? Se só tiver uma matriz, então só vai ter uma aqui, né, igual a gente tem aqui nessa empresa de demonstração. Então, nós vamos entrar aqui nela, no cadastro do estabelecimento, ele já vai puxar o CNPJ, né, que você deixou cadastrado lá dentro do cadastro da empresa. Então, quando ele puxar aqui, é só apertar do lado no símbolo da Receita Federal que ele vai carregar as informações que estão aqui. Então, a razão social, né, a razão completa, o nome fantasia. Aqui do lado também ele vai trazer o início das atividades que estão lá cadastradas dentro da Receita Federal, o endereço, né, onde que esse estabelecimento está localizado. E aqui embaixo ele também vai trazer essas informações da natureza jurídica, categoria e instituição financeira, se ela é uma instituição financeira ou não. Se ela tiver como inativa lá dentro da Receita, ela vai estar aqui como inativa também. Então, sempre se atente a essa situação aqui, se ela está ativa ou inativa. Na aba de documentação, a gente também pode cadastrar a inscrição estadual, inscrição municipal, alvará, todas as outras informações aqui. O código do CNAE, ele traz aqui para a gente conforme está lá cadastrado também na Receita Federal. Então, ele já traz aqui qual é a atividade que está exercendo aí, né, que está enquadrada, tá? Um pouco mais para baixo a gente tem o registro, né, que no tipo, se ele foi registrado esse contrato social na junta, no cartório, na OAB ou NID. Representantes. Essa aba aqui em representantes é quem que está representando legalmente perante a Receita Federal. Então, as informações aqui, geralmente, a gente coloca do sócio, o administrador, quem que está representando, né? Lembra também que todos os campos em negrito são campos obrigatórios. Mas se você tiver aí também as informações do endereço onde esse sócio mora, né? Você pode colocar aqui também. E se for um sócio PJ, né? Se for uma empresa que faz parte do quadro societário da empresa, que é representante lá na Receita Federal, teria que colocar o CNPJ da empresa representante aqui dentro do CNPJ. E aqui embaixo também, né? Colocar, imprimir o CNPJ lá nos relatórios contábeis também.
Um pouco mais para frente, a gente tem a aba de responsáveis. Dentro de responsáveis, geralmente a gente coloca as informações do contador, quem que está informando, né? Quem que está preenchendo as informações legais aqui dentro do sistema. Então, nós, aqui dentro da IOB, a gente já tem aí 2 cadastros fictícios, né, que é para vocês terem como exemplo. Então, a gente tem o cadastro do contador e do escritório. E caso vocês queiram se cadastrar como contadores aqui dentro do sistema, nós temos no botão novo e colocar o novo código aí. Então, aqui a partir do 4, nesse caso, porque já tenho 3 cadastrados. E se eu quiser ver também o exemplo aqui, eu posso vir aqui em cancelar e colocar o novo ali. Deixa eu sair ali, novo, e colocar o 1, por exemplo, para eu ver como é que está cadastrado, né? O contador aqui e me cadastrar também. Então, também aqui tem campos obrigatórios, só que se eu não colocar o CPF, né, aqui do contato e nem o meu CRC, quando eu for integrar uma ICD ou alguma obrigação acessória que precisa dessas informações, ela não vai puxar e vai dar erro. Então, por isso que é importante, quanto mais informações a gente tem cadastrado, alimentado aqui dentro do sistema, é melhor para a gente rodar aí essa empresa. Fechando aqui, voltando lá dentro da aba dos parâmetros, a gente vai entrar aqui dentro da aba do fiscal, que é onde a gente está falando agora. Então, dentro da aba do fiscal, nós vamos fazer a parte de tributação. Na aba geral, é onde a gente vai ter aí a formatação, né, tributária da empresa. Então, quando vocês forem cadastrar, também tem o botão importar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem puxar as informações de uma outra empresa que também já está cadastrada aí, conforme vocês têm já parametrizado dentro do sistema. Essa é parâmetros padrão do Simples Nacional, como ela não tem plano de contas, vocês não vão conseguir puxar a contabilização delas. Então, a gente sempre pede para o cliente, né, quando for puxar o plano de contas dessa empresa, plano de contas padrão, também puxe a contabilização aqui para a parte dos parâmetros aqui, para a gente não precisar ficar passando em todas as abinhas. Então, sempre que for cadastrar o estabelecimento, sempre puxa também a parte de contabilização dessa empresa aqui, para ele já vincular a contabilização por CFOP, né, lá dentro do módulo do fiscal. Também sempre vir aqui dentro do caixa e banco, né, já configurado para você não precisar também configurar os tributos, né, lá dentro do módulo do fiscal. Vamos fechar aqui. Então, aqui a forma de tributação, ele já puxou aqui, que é essa empresa que a gente está puxando aí, é lucro real, né, trimestral. Mas ele vai puxar aqui, todas as empresas que nós formos cadastrar, ele vai puxar como lucro presumido. Aí você tem que vir aqui e alterar, né, para qual a forma de tributação que a sua empresa está enquadrada. Então, nesse botão aqui verdinho, você vai falar qual é o enquadramento dela durante a vida que ela teve aí desde o início das atividades dela. Então, vou dar um exemplo aqui. Se ela foi do Simples no início, você vai colocar, ela foi do início desde janeiro de 2000 e até a data fim, que foi dezembro de 2023, que foi o ano passado. E dá um gravar. E agora, se ela é presumido, se ela passou a presumido agora em 2024, você vai colocar aqui lucro presumido em 2024, janeiro de 2024. E se ela é presumida até hoje, só dá um tab e a data fim ela não é obrigatória, então ela já habilita para a gente gravar aqui essa informação e ela vai puxar assim como está aqui no lucro real trimestral. Isso aqui é importante vocês cadastrarem, porque se vocês quiserem retroagir dentro do sistema, né, fazer as apurações devidas lá desde o início das atividades da empresa, ele já vai estar certo na forma de tributação, ok? Vamos voltar lá. Aí nós temos aqui o tipo da entidade para SPED e SF, são todos campos obrigatórios para nós preenchermos. Inclusive, aqui é bem importante também fazer a opção correta, né, da apuração dos tributos federais, regime de competência ou regime de caixa. Um pouco mais para frente, aqui na aba de retenções de tributos, nós temos as retenções de terceiros.
Então, são todas aquelas retenções que tem nas notas de serviço, tanto o serviço prestado quanto os serviços tomados. Se for regime de competência, deixa marcado, regime de caixa ou controle pela auditoria financeira, as compensações dos tributos retidos, né? PIS, COFINS e CSLL. O valor mínimo, ele serve para a gente reter no mínimo dos valores das notas quando tem retenção. Então, a gente sabe que as DARFs, elas não podem ser menos de R$10. Então, o valor mínimo para retenção para o PIS e COFINS e o CSLL é esse nessa alíquota aqui, né, que a gente está vendo aqui embaixo. Então, conforme vai sendo as suas alíquotas e os seus valores mínimos, ele vai mudando aqui em cima também, tá? Então, aqui embaixo a gente também tem as alíquotas desses impostos de IR, CSLL, COFINS, PIS e INSS, e Fundo Rural também. Do lado direito, nós temos os códigos das DARFs, para nós emitirmos as DARFs por dentro do módulo do fiscal. E aqui embaixo é onde a gente vai fazer a opção, né, do agrupamento dessas DARFs, como que a gente vai querer emitir essas DARFs. Se eu quiser emitir a DARF nota por nota, eu deixo aqui nota fiscal. Se eu quiser emitir a DARF pelo código /emitente ou só pelo código da Receita Federal lá, ele vai imprimir uma guia por cada código de DARF. Passando um pouco mais para frente na aba de Simples Nacional, nós precisamos configurar se a empresa for enquadrada no Simples Nacional, se ela é microempresa, se ela é EPP e microempreendedor individual. Também temos aqui algumas opções para configurar, né, a tributação do ICMS, a apuração do tributo, se é regime de competência ou regime de caixa, também é importante colocar aqui pelo Simples Nacional. E o código de acesso ao PGDAS, ele vai ser cadastrado aqui, se caso você queira fazer a apuração do Simples Nacional por dentro do sistema. Passando um pouco mais para frente em ICMS, IPI e ISS, se eu for contribuinte por esses impostos, eu tenho que deixar habilitado aqui. Então, se eu for contribuinte do ICMS, eu deixo habilitado e vou preenchendo aqui as informações. Código do recolhimento, código do SPED fiscal, se eu tiver também DIFAL, substituição tributária, que é dentro do DIFAL, eu posso também deixar habilitado recolhimento de diferencial de alíquota, recolhimento antecipação parcial, recolhimento antecipação parcial ST, posso deixar também habilitado quais os tributos eu tenho aí de ICMS. IPI é a mesma coisa, posso deixar habilitado aqui e vir preenchendo. ISS também, se eu tiver ISS, ele não consegue, o sistema, né, ele não consegue gerar guia de ISS porque é dentro da prefeitura, mas a gente consegue provisionar dentro da contabilidade esse valor do ISS. Então, sempre deixa aqui para ele calcular, né, a alíquota, e se for um valor mensal fixo, pode deixar aqui também, né, que ele vai fazer essa provisão lá dentro da contabilidade. Mais para frente, a gente tem a aba de PIS e COFINS, onde a gente também, se a empresa for presumido, real, ou tiver aí a apuração de PIS e COFINS para fazer, temos que entrar aqui e parametrizar. Se ela for cumulativa, não cumulativa ou os dois, pode deixar habilitado aqui. Ele já puxa aqui quais são as alíquotas, né? Se tiver alguma alíquota diferenciada, precisa deixar habilitado aqui e mudar aqui as alíquotas aí diferenciadas. Mas regime não cumulativo está aqui, né, em cima, o PIS e o COFINS. O regime não cumulativo está aqui do outro lado, regime não cumulativo. E embaixo são o código de recolhimento. Cumulativo é aqui embaixo, desculpa. O regime cumulativo aqui embaixo e o regime não cumulativo aqui em cima. Então, as alíquotas são correspondentes a cada regime, né? E do lado direito nós temos o código do recolhimento desses tributos. Então, o PIS, o COFINS, o CSLL não, é na próxima aba. Mas o PIS e o COFINS está aqui dentro dessa aba para vocês visualizarem. E se tiver alguma informação específica para essa empresa,
o estabelecimento exclui a base de cálculo de PIS e COFINS, o ICMS, o FCP, o ICMS em outro estado. Posso colocar aqui, né, habilitando também. Cálculo da base de crédito, soma o ICMS-ST, soma o IPI, exclui o ICMS, posso deixar aqui habilitado também as informações. Dentro do CSLL-IR, a gente vai passar aqui para configurar também as alíquotas, né? Então, mercadorias, aí a gente tem uma presunção. Aqui nessa primeira parte das bases de cálculo de CSLL são as presunções. Então, de mercadoria 8, serviço 32. Igual eu falei, se tiver alguma alíquota que for diferente disso, precisa colocar aqui. Isso aqui é só um exemplo que a gente dá, né, para as empresas. Mas se tiver diferente, né, se alguma empresa específica tiver diferente, pode colocar aí a informação que é da empresa. A alíquota do CSLL, e aqui embaixo a gente tem a presunção de IR para mercadoria e de IR para serviço, e a alíquota do IR em si. Um pouco mais para baixo, a gente tem aqui o regime de caixa. Então, se essa empresa for regime de caixa, eu preciso voltar lá dentro da minha aba geral e colocar aqui regime de caixa, e aí sim ela vai habilitar aqui para eu informar qual que é as alíquotas para essa empresa que é regime de caixa. Tá? Nesse caso aqui, como estava competência aqui, né, ele não habilitou lá para mim. Então, por isso que a gente precisa cadastrar particularmente cada empresa aí. Um pouco mais para baixo a gente tem o código de recolhimento, né? O código de recolhimento aqui a gente tem o IR e o CSLL definitiva, e um pouco mais para baixo a gente tem estimativa mensal. Do lado direito nós temos algumas opções para apuração desses tributos CSLL e IR. Então, se eu estou fazendo aí pela escrita fiscal ou pelo LALUR, deixo aqui habilitado, né? É geralmente de lucro real aqui. Antecipação mensal, então se eu não quiser pagar esse tributo em cada trimestre, eu vou colocar aqui antecipando. Calcular adicional também, né, daqui a aqueles 10% do IR, eu posso colocar na minha antecipação também, essa antecipação, né, aquela adição do IR, do excedente, né, da antecipação. Posso também colocar aqui alterando a data do vencimento, então no final do mês subsequente ao mês, ou final do mês subsequente ao trimestre. Posso deixar também configurado como que eu quero imprimir essa guia DARF aí. Recolhimento, cota única, 2 cotas, 3 cotas, perguntar a cada trimestre, ou também se eu quiser transferir o saldo credor para o trimestre seguinte, eu posso deixar habilitado aqui. Um pouco mais para frente a gente tem a aba de numeração. A aba de numeração é para nós fazermos, né, a impressão dos livros. Então, se quiser fazer a impressão dos livros da forma física, deixo aqui habilitado, né, qual que é a impressão do meu livro, qual que é a numeração do meu livro e qual é o número da página que eu quero iniciar. A denominação também, né, dos relatórios, se eu quero em página ou folha, posso deixar aqui também registrado para ele imprimir lá dentro dos meus livros. Um pouco mais para frente, essa aba é bem importante a gente concentrar nela na configuração, porque é a aba onde nós vamos importar as notas em arquivo XML para dentro do sistema. Então, essa aba aqui, geral, a gente não precisa cadastrar, a não ser que você tenha o DFE, que aí a gente vai deixar habilitado aqui a captura de notas fiscais, né, que é lá dentro do DFE, e a busca de notas armazenadas. Caso contrário, não precisa deixar habilitado aqui, não precisa fazer nenhuma configuração aqui dentro do sistema, dentro dessa aba. Na próxima aba, complementares de entrada, é aqui que eu falei que é bem importante a gente deixar cadastrado. Por quê? Porque é dessa maneira que as notas vão ser importadas. Então, eu vou colocar aqui lançamento completo, é o jeito que eu quero importar esse tipo de lançamento. Eu tenho aqui várias opções para deixar aqui cadastrado. Isso a gente vai ver lá dentro do módulo do fiscal. Então, aqui eu tenho aí lançamento tipo 2, operação contábil, a variação geral, né?
É dessa forma que a gente precisa deixar cadastrado a empresa. No tipo do pagamento, conforme o documento fiscal, às vezes dentro do documento não tem a informação à vista ou a prazo. Então é importante deixar à vista ou a prazo para não ter que ficar entrando na nota e alterar. Então a vista vai cair direto, né? Lá dentro da contabilidade, dentro do teu banco ou do teu caixa, aonde você quiser, e a prazo vai cair dentro do seu fornecedor, né? Dentro do fornecedor que você vai querer provisionar, tá? Essa nota. No próximo abinha a gente vai ver aqui as saídas, que é basicamente as mesmas informações, só que é bem importante preencher também. Complementares de frete também é importante a gente preencher. E na aba de serviço são informações onde a gente vai ter aí as notas de serviço, tanto prestado aqui no primeiro quadrado, quanto os serviços tomados. Então, sempre deixa também 5, 21, retenção e o tipo de pagamento aqui, né? Retenção conforme a nota e o tipo de pagamento também da forma que você quiser provisionar lá dentro da contabilidade. Se à vista dentro do caixa, prazo vai ser dentro do seu cliente, aqui dentro da prestação de serviço. E serviços tomados, a mesma coisa. Então, a parte do estabelecimento também é isso, tá? Eu vou fechar aqui. Então, eu já entrei aqui dentro do fiscal, antes eu estava aqui dentro do gerenciador, né? E agora, para entrar dentro do módulo do fiscal, a gente vai entrar aqui, tá vendo aqui fiscal, aqui do lado esquerdo. Então, para acessar as rotinas, ela vai estar aqui em cima. E a primeira rotina que a gente tem aqui é a parte de cadastro. Então, aqui eu tenho atalho, né, para ver de novo o cadastro da empresa. Então, se eu quiser aqui ver o CNPJ, ver informações aí mais detalhadas da empresa, eu acesso aqui o cadastro da empresa. A diferença que a gente está tendo aqui dentro do cadastro da empresa por dentro do módulo é que aqui dentro do cadastro da empresa a gente não tem o botão importar. Então, se a gente quer copiar ou importar informações de uma empresa, né, que já existe dentro do sistema, a gente tem que ir lá dentro do gerenciador dos sistemas, não aqui por dentro do cadastro da empresa. Cadastro da empresa, a gente tem aqui também as informações de responsáveis, né, cadastrar os responsáveis, que é o mesmo cadastro que a gente fez lá dentro do cadastro da empresa também, responsáveis. É um atalho aqui também para nós irmos. Feriados, nós podemos cadastrar aí todos os feriados. Os feriados federais, eles já estão aqui, né, cadastrados. Então, a IOB já tem aí os cadastros dos feriados federais. Aí, se tiver algum cadastro municipal ou estadual, nós precisamos vir aqui e cadastrar esses feriados e selecionar a empresa que nós estamos enquadrando, né, qual é o município que ela se enquadra. Aqui no cadastro ainda nós temos aí os produtos. Quando nós vamos importar uma nota via arquivo XML, nós não precisamos passar por essa tela, tá? Ele já puxa o cadastro do produto, né? Aqui, né, o cadastro do produto automaticamente. Então, se eu vier aqui em pesquisar, eu já tenho vários produtos cadastrados que foram importados via arquivo XML. Agora, se eu for lançar uma nota manual, eu preciso vir aqui e incluir esse item que eu estou querendo lançar dentro da minha nota. A gente vai ver isso lá dentro do lançamento também. Calendário. Esse calendário aqui é para vocês visualizarem ou fechar alguma data que vocês quiserem. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar nessa, ou eu não vou trabalhar dentro dessa data aqui, numa sexta-feira, dia 18. Aí eu venho aqui, habilito 2 vezes e bloqueio a data, né? Ele vai ficar assim, diferente, ó. Tá vendo que ele ficou em vermelho? Só dando um duplo clique em cima dele, ele já desabilita também. Não quer dizer que você não vai ter acesso ao sistema. É só para você não conseguir fazer lançamentos dentro dessa data que você quer fechar. Então, por algum motivo a empresa, eu não quero que essa empresa tenha algum lançamento, tanto de nota fiscal, de entrada ou de saída ou de serviço dentro desse dia, eu vou deixar bloqueado aqui, tá? É só por isso. Mas você pode acessar nesse dia o sistema tranquilo, ele não vai te impedir. Em cadastros de bens,
caso eu queira fazer esse controle aí, né? O sistema não faz um controle de inventário, né? A gente não tem como fazer esse controle de inventário, ele só auxilia na impressão de relatórios mesmo. Mas se você quiser fazer aí esse cadastro aqui, né, e fazer esse relatório, imprimir esse relatório, você pode fazer aqui no cadastro de bens. Um pouco mais para baixo, dentro de genéricos, a gente tem bastante informações importantes aqui, como o tipo do lançamento. Esse tipo de lançamento é aquele que eu deixei cadastrado lá dentro da aba de complementares. Então, se eu deixar o lançamento 2, como eu deixei nas notas de entrada e saída, ele vai habilitar aqui para a gente todas essas solicitações aqui embaixo. Então, ele está pedindo informações de ICMS, IPI, o valor do IPI, pedir as abinhas aí complementares, a pedir as observações. Então, todas essas abas dentro do lançamento, eles vão estar habilitadas. Já o lançamento de serviço, que é o que eu deixei lá na aba de serviços, complementares de serviço, ele vai estar habilitado somente a aba de serviço. Então, se eu quiser habilitar a aba de complementares, eu preciso deixar aqui habilitado o checkbox para eu conseguir editar essa aba, para não ter problema lá dentro do tipo do lançamento. Aqui em cima, as opções de lançamento é caso a gente for fazer o lançamento manual e puxar aí para facilitar a nossa digitação. Então, se eu quiser repetir o dia do lançamento, de um lançamento para outro, eu posso deixar repetindo o dia do lançamento, deixar também repetindo a data da emissão. É só para facilitar o nosso lançamento, de um lançamento para outro lançamento, tá? Aqui é só essa observação aí. Voltando aqui dentro do gerenciador ainda, a gente também tem aqui a variação da natureza, a natureza por operação, né, que é o CFOP. Então, se eu vier aqui na natureza de operação e colocar um 556, né, que é compra por uso e consumo, eu vou ver aqui as incidências dentro desse CFOP. E dentro da variação é aquela variação geral que a gente deixou também cadastrada dentro da abas complementares. Então, aqui são as informações fiscais, né, dentro desse CFOP. Então, qual é a regra que ele está puxando para esse CFOP? Aqui tem informações relevantes que precisa ter mais atenção para preencher de empresa para empresa. Vai mudar aí essas informações aí. Voltando lá dentro do cadastro ainda, um pouco mais para baixo em contabilização, é onde nós vamos cadastrar na contabilização, vinculando a conta contábil do que nós queremos puxar ela para contabilidade. Então, pela natureza e classificação, aqui é a contabilização pelo CFOP. Então, a natureza de operação que eu quero configurar é a 1556, por exemplo, que é o que eu estava dando de exemplo ali. E a classificação, ela serve para nós variarmos a conta contábil que eu vou lançar nessa natureza de operação. Então, um exemplo, eu quero lançar a natureza de operação em uma conta. Então, eu vou colocar iniciando com 0. Aqui eu posso colocar até 2 dígitos nessa classificação 1 e na classificação 2 também. Na descrição, eu vou colocar o que eu quero, o que eu estou comprando. Então, aqui eu vou colocar material de uso e consumo. Um pouco mais abaixo, no campo também obrigatório, eu vou colocar a conta contábil que eu vou querer que ela faça esse lançamento lá na contabilidade. Então, para habilitar aqui o plano de contas, para nós selecionarmos as contas, é só apertar a setinha para baixo e eu vou digitar na descrição a conta que eu quero. Eu tenho uma conta de uso e consumo. Vamos ver se eu tenho aqui. Não tenho. Consumo. Aí você vai vendo as contas que você tem, né? Se você não tem uso e consumo, você pode colocar qualquer despesas aí que você vai querer lançar, né? Então, eu quero lançar ela aqui como uso e consumo nas despesas administrativas. Então, ela é uma despesa administrativa, eu vou lançar aqui dentro da despesa administrativa, tá? Essa conta aqui, ela pode variar, né, conforme a classificação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou gravar, e agora eu vou lançar uma outra conta, 1556 também, só que com outra classificação, porque eu quero que ela caia em uma outra conta específica.
então eu vou variar a minha classificação. Eu posso variar tanto a classificação 1 quanto a classificação 2. Na classificação 1 eu vou colocar 1 e a classificação 2 eu vou colocar 0, que é a mesma anterior. Eu só estou variando a 1 aqui nesse caso, né? E aqui na descrição eu vou colocar material de limpeza, tá? Que é uma despesa também de uso e consumo meu aí do meu escritório, por exemplo. Aí a conta contábil eu vou colocar aqui, material, não sei se vai ter aqui, material do escritório. Vamos ver aqui despesas, vamos ver uma outra despesa, então aqui qualquer uma despesa. Se não tiver a conta que eu quiser aqui, eu tenho que criá-la na contabilidade, tá? Mas vamos supor que essa conta aqui de descontos obtidos é uma conta que eu quero que caia esse material de uso e consumo, material de limpeza. Tá? Vamos dar um exemplo aqui só. E vou gravar também. Então, essa classificação, ela serve para nós variarmos aí as contas contábeis dentro do mesmo CFOP. Então, aqui eu tenho, né, uma classificação e a outra classificação, eu tenho aqui a segunda classificação, né, que é a de material de limpeza, tá? Essa é a parte que mais pega aí na hora de contabilizar. Do lado direito, nós temos aí a contrapartida. Não necessariamente que ele vai cair dentro do fornecedor ou do cliente, vai depender de como que você cadastrou lá a nota, né? Então, se ela tiver à vista, vai cair dentro do banco ou caixa. Mas aqui é só para você entender que você precisa cadastrar aqui tanto as entradas quanto os CFOPs de saída também, como venda de mercadoria adquirida com ST ou industrialização também. Você precisa deixar aqui cadastrado qual é a conta contábil por CFOP. Vamos um pouco mais para frente ali. Na contabilização ainda, nós temos aqui também para vincular o nosso emitente e o destinatário. Vinculando esse emitente e destinatário a cada conta que você quiser. Lá na contabilidade, nós vamos verificar que tem uma possibilidade de cadastro automático, não manual igual está aqui. Essa é uma outra opção mais manual, mas lá dentro do cadastro da contabilidade, a gente vai ver que a gente pode vincular automaticamente esses clientes, esses fornecedores. Tá? Mas é só selecionar aqui o cliente, o fornecedor e vincular a conta que você quer que caia dentro do fornecedor ou do cliente. Um pouco mais para frente, dentro de genérico ainda, da contabilização, nós vamos entrar aqui em bancos. Então, se eu quiser que caia essa contabilização dentro do meu banco, eu preciso cadastrar o meu caixa ou o meu banco aqui. Né? Se eu tiver um outro banco, é só digitar Banco Itaú, por exemplo. E coloco a conta aqui que vai estar lá dentro da contabilidade. Tá? Banco Itaú, por exemplo. Ainda por último, aqui na contabilização, nós vamos passar aqui na apropriação dos impostos. Então, como que eu quero contabilizar esses impostos? É dentro de geral, apropriação dos impostos geral. Nessa contabilização aqui é como que eu quero fazer a apropriação dos impostos na contabilidade. Então, aonde que eu quero que caia a conta contábil desse ICMS, de entrada, venda, enfim, tá todos os tributos aqui de ICMS. Também de IPI, PIS, COFINS, CSLL, IR, ISS, né? Para provisionar esse ISS, INSS, Fundo Rural, e aqui em cima são as outras abas de Simples Nacional, onde que eu quero provisionar o meu Simples Nacional, e dentro da aba de notas, a gente tem algumas informações específicas das notas de entrada, onde nós queremos que caia aí os descontos obtidos, as despesas acessórias, os fretes, o seguro, também aonde que eu quero que caia aí das notas de saída também. Vamos fechar aqui, e aqui ainda dentro do cadastro, nós vamos ainda ver a configuração da prestação de serviço. Então, as notas de serviço, elas não são utilizadas ou contabilizadas através do CFOP. Elas vão ser parametrizadas através desse itens de serviço. O itens de serviço, ele precisa ser cadastrado conforme está na nota que você está vendo aí, que você está prestando ou que você está tomando. Então, você vai ver lá na descrição do serviço o item que está descrito na nota. Nós temos aqui serviços gerais, como um exemplo, que é um serviço qualquer,
mas você pode aí cadastrar serviço de contabilidade, manutenção de mão de obra. Cada serviço tem que ser específico conforme está na nota. Então, se eu tenho um serviço de manutenção de mão de obra, eu tenho que vir aqui e cadastrar esse serviço. Então, aqui eu preciso colocar a descrição, a forma de tributação, né? Se é pelo Simples ou não. Então, se ele for pelo Simples, você vai enquadrar no anexo que ele vai estar aí fazendo a sua apuração. E se ele não se enquadrar no Simples Nacional, serviços não enquadrados no grupo anterior, que vai ser aí presumido, real, e as empresas que não são Simples Nacional. E um pouco mais para baixo, não é um campo obrigatório, mas se quiser preencher serviços para o Simples Nacional, a alíquota do ISS, né? Se quiser colocar aqui, se não for pelo Simples Nacional, pode colocar. O código municipal é se caso a nota, né, não for pela lei complementar. Então, tem prefeituras que aderem, né, à lei complementar 116 de 2003, então vai aparecer lá um código bem parecido com esse na nota. Agora, se não for pela lei complementar, a gente precisa colocar aqui o código da lei municipal, né, que está descrito na nota. E mesmo assim, nós precisamos entrar na lei complementar e verificar qual é o que ela corresponde, né? Qual é o código que ela corresponde para o grupo e para o serviço da lei municipal. Então, se for os dois, nós precisamos colocar os dois. Agora, tem vezes que a prefeitura é pela lei complementar, 116 de 2003, não precisamos colocar, então, o código municipal. Aqui em cima, nós podemos também deixar habilitado quando for aluguel pago a locador de pessoa física, que é quando a gente é obrigado a recolher aquela DARF 3209, eu acho que é 3208, alguma coisa assim, que ele vai, se você deixar habilitado aqui, a 3208, ele vai deixar já habilitado o que precisa preencher ou não quando for nessa situação, aluguel pago a pessoa física. Então, também precisa cadastrar esse item aqui para nós colocarmos na nossa nota esse item de serviço. Ele vai entrar como item de serviço aqui, tá? Deixa eu cancelar aqui e só voltar aqui no pesquisar, no 1, para a gente voltar aqui nas outras configurações que eu estava falando. Do lado direito, nós temos a contabilização da receita. Então, de novo, né, nós temos aí a contrapartida da receita, que vai ser o nosso cliente ou caixa, e aqui é a conta da receita, vai ser a conta lá do resultado, né, onde nós vamos ter aí no grupo 3 aqui, dentro da receita. Agora, as despesas é quando for um serviço tomado. Então, se eu tiver um serviço tomado de mão de obra, de contabilidade, qualquer outro serviço tomado, ele vai entrar aqui aonde eu vou querer que ele caia essa provisão, né? Então, aqui eu vou ter aí honorários contábeis, por exemplo, né? Não vai ter essa conta, mas você pode fazer também essa conta aí como os honorários contábeis ou aonde você quer que caia a despesa lá dentro do teu plano de contas. No tipo do serviço também você pode colocar o código municipal aqui, e se o ISS ele é devido no local da prestação, né? O ISS sujeito à retenção pelo tomador, sujeito à retenção quando for exportação, também pode deixar habilitado. Na utilização aqui é ambos, se for os dois, então receita e despesa, né, serviços tomados e serviços prestados. E aqui, no caso, se for só serviços prestados ou serviços tomados. Então, geralmente deixa em ambos, se for o caso de ter as duas opções para esse tipo item de serviço. Nas informações referente ao PIS e COFINS, a gente precisa colocar, então, qual é o CST de PIS e COFINS prestado, qual que se enquadra aí na empresa. Um pouco mais para baixo aqui a gente tem se tem contribuição previdenciária sobre a receita bruta, também deixa configurado para esse item de serviço, e se está sujeito a retenções de tributos, PIS, COFINS, IR, INSS, e colocar a informação aqui para a REINF. No tipo do serviço para a REINF se caso tiver o INSS, e a natureza do rendimento é os demais tributos aí para ir para a REINF, tá? Então essa é a parte do serviço aqui, quando a gente for lançar a nota de serviço para puxar lá.
cadastro. Aí, por fim, essa vinculação de entrada e saída, ela é feita através do CFOP de entrada, que vem com o seu CFOP de saída do teu fornecedor, e ele pode ser vinculado dessas formas que estão aqui. Então, eu posso vincular o meu CFOP de entrada pelo NCM dos produtos. Eu posso vincular o CFOP para importação das notas de entrada também. Vincular também o CFOP de saída versus o CFOP de entrada. Então, eu quero um 5102, eu quero entrar com um 556. Posso deixar aqui, né? Eu vou entrar aqui para você ver, ó. Esse exemplo aqui, né? 5102, eu quero que entre todos esses CFOPs, eu quero que entre 100, 102, que é para compra, para comercialização, tá? E também temos o por fornecedor, que é esse aqui. Então, todos os seus fornecedores, eles vão estar aqui cadastrados. Aí é só colocar aqui o fornecedor e colocar qual o CFOP de saída e qual o CFOP que você quer entrar. Então, um 5102 e eu quero que entre um 102 também. Não, esse é o código do produto aqui embaixo. Esse aqui é pelo item do produto, tá certo? Aqui, produto da importação, né? Então, é por produto, esse aqui. Agora, o de fornecedor eu também tenho, por fornecedor, que é aqui embaixo. Entradas e saídas, isso, ó, por fornecedor. Então, eu só seleciono aqui o meu fornecedor, né? Que eu quero entrar, e se ele entrou com 5102, eu vou querer entrar com 102, tá? Compra para comercialização. E gravar. A gente vai fazer uma importação agora, inclusive, vamos vir aqui em importação, notas de entrada. Então, se eu quiser fazer uma importação de uma nota de entrada de terceiros, vai ser nessa segunda opção, NFE XML entrada, emissão de terceiros. E ele já puxa aqui para gente o cadastro do estabelecimento, né, onde eu quero importar essa nota, o diretório, nota que ele está bloqueado, então eu não consigo achar essa nota dentro do meu computador. Por quê? Porque a gente precisa entrar lá dentro da nossa pastinha, dentro do nosso arquivo temporário. Dentro do nosso arquivo temporário eu posso criar pastinha, igual eu havia dito lá no primeiro tempo, né? Mas caso eu não queira, eu posso vir aqui em carregar e achar onde que está salva a nossa pastinha. Então, eu já tenho aqui dentro do nosso caminho, onde estão as nossas notas, aqui selecionadas. Aí eu posso vir aqui e selecionar. Ele também aceita pasta compactada também. Ele descompacta e importa as notas aí para você, tá? Posso puxar aqui uma pastinha compactada também. Então, é só abrir aqui. Aí ele vai passar aqui para dentro. Eu já havia passado, então ele vai repetir 2 vezes aqui essas notas. Então, eu já tenho aqui várias notas aí para a gente importar aqui. Voltando ali dentro do nosso módulo do fiscal, eu já passei a nota lá para dentro do diretório, então ele já vai estar lá dentro do desktop do servidor da IOB, e é só eu selecionar aqui o mês e o ano que eu quero importar essa nota. E nota ali também na abinha do parâmetros que eu tenho a mesma aba que a gente tem lá dentro do cadastro da empresa na aba de complementares de entrada. Então, se eu quiser, lá é só um pré-cadastro do que a gente fez para ele sempre puxar as mesmas informações para cá. Mas caso esse mês, por exemplo, eu quero importar à vista as minhas notas, né? Eu posso vir aqui e mudar manualmente sem problema nenhum, tá? Posso colocar aqui, colocar no meu caixa. Eu posso deixar, no caso eu vou deixar a prazo mesmo para ele já importar essas notas aí a prazo mesmo, para provisionar dentro do meu fornecedor. Voltando na aba de importação, a gente tem aí que colocar a data e carregar. Ao carregar, ele vai trazer aí algumas informações. Esse aviso do sistema pode colocar que não, é só um código aí que não está parametrizado lá para mim, mas não tem problema, é só um aviso aqui. Aí ele trouxe aí algumas notas. Tá vendo aqui que ele tá puxando aí a nota de janeiro de 2022, né? Não tá na data ali. Mas mesmo assim ele consegue importar aqui para mim, tá? Então ele já tá habilitado aqui.
E ele trouxe algumas informações como a data da nota, a natureza, o número da nota, o emitente e o valor. O status, ele serve para a gente ficar em estado de atenção. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse vínculo, o vínculo de saída do meu fornecedor, que é como eu vou querer entrar com a minha nota dentro dessa empresa. Então, esse status em amarelo é porque eu já consigo importar, porque ele já está vinculado ao meu CFOP. O status em vermelho é porque eu não consigo importar e eu preciso fazer esse vínculo. E o cinza é porque eu já tenho essa nota escriturada aqui no fiscal. Então, eu não preciso me preocupar com ela e ela não vai importar de novo, porque ela está em estado cinza aqui. Então, eu vou entrar aqui no botão importar e vou verificar qual é o CFOP que eu já havia feito esse vínculo. Então, esse vínculo aqui, ele já está feito, né, de CFOP de entrada aqui. Então, eu não preciso me preocupar com essa nota. Mas a nota em vermelho, eu preciso me preocupar. Então, eu venho aqui no botão importar. Se eu não tiver feito, né, o vínculo lá dentro do cadastro. Então, se eu quiser fazer esse vínculo manual, eu venho aqui e coloco aí qual é o CFOP que eu quero entrar aqui. Se não, tem que voltar lá dentro do cadastro e refazer. Então, eu venho aqui e coloco o meu CFOP que eu quero dar entrada dentro do meu cliente, da minha compra. Como que eu vou utilizar esse produto? Então, eu vou colocar como um 556 mesmo, tá? Que eu vou usar para uso e consumo. Aí, uso e consumo. Então, dou um OK e importo essa nota. OK, ele vai aparecer aqui os itens que eu estou importando, as mesmas informações lá a prazo, né? E todos os lançamento completo, que a gente já deixou lá na aba de complementares habilitado, né? Essas informações. E gravo. Essa é a forma manual de fazer o vínculo. Tá? Então, se caso eu tiver o mesmo fornecedor e o mesmo CFOP, ele já vai puxar a mesma regra, lá no vínculo do fornecedor. Olha lá, 556, que é esse aqui que eu acabei de importar. Então, se eu fizer manualmente, ele já vai pegar essa regra para os próximos que eu for importando. Agora, se eu não fazer manualmente, eu preciso vir ali no vínculo no cadastro. Tá? Vamos importar também essa nota ali e é só clicar aqui no importar as notas que estão vinculadas certinhas. E aí, beleza. Agora eu tenho 3 notas já importadas aqui dentro do sistema. Para eu consultar essas notas, eu venho aqui em lançamentos, consulta e consulto a minha nota. Eu tenho aqui como consultar pela data, né, de lançamento, pelo número da nota, pelo o nome do fornecedor, que é o emitente, né, o valor contábil. Eu tenho como filtrar várias opções aí. Nesse caso, eu vou filtrar porque ela é de 2022, né? Então, eu vou colocar aqui só de 2022 para a gente abrir elas aqui. E o tipo da nota é de entrada. Então, o que eu acabei de importar mesmo e eu quero filtrar são as notas de entrada. Aqui também contempla as notas de serviços tomados. Então, se eu importar um serviço tomado, ela também vai entrar aqui dentro das entradas. E serviços prestados, ela vai estar aqui dentro de saída, tá? Então, aqui são as notas de entrada que eu quero filtrar. E aí tá aí as nossas notas de janeiro de 2022 que eu importei. Tá aqui as informações mais relevantes da nota. Então, eu tenho aqui o número da nota, né? Tem o número do lançamento, o número da nota tá aqui no meio. O número do lançamento, a data da emissão da nota, a espécie, o emitente, a natureza de operação, né? O nosso CFOP e o valor, tá? Deixa eu deixar sem filtro aqui, só pra gente procurar. Agora eu não me recordo qual que é a data que eu lancei as outras notas. Ah, tá aqui. Uhum. Tá, eu posso procurar também pelo CFOP também, tá? Então, posso vir aqui pela natureza da operação e procurar pela natureza de operação. Mas vamos entrar nessa nota aqui de 2022 mesmo, que a gente lançou agora há pouco, e a gente vai citar ela como exemplo. Então, eu tenho aqui a data que ela puxou, né, de janeiro de 2022. Eu tenho aqui também o número do lançamento, né, que é o lançamento completo. Esse número do lançamento, ele vai interferir diretamente nessas abas aqui em cima.
Então, se eu deixar aqui 2, ele vai habilitar a aba de itens, habilitar a aba de bases e vai também habilitar a aba de serviços. Por que a aba de serviços? Porque aqui, se for uma nota de um serviço tomado, né, do Distrito Federal, ele vai entrar como um CFOP também. Ele sempre vai aparecer essas informações aqui, é um aviso do sistema, para fazer a operação, né, a apuração tributária do mês anterior. Mas é só apertar que não, que ele já some essa informação aí, tá? Não te impede de ficar aqui consultando, mas é só um aviso mesmo para te alertar. A apuração do mês anterior não está realizada. Então, continuando aqui, ele puxa aí, né, as abinhas e é lá onde a gente fez o cadastro para alterar. Então, se eu colocar o 5, por exemplo, aqui, né, eu não vou ter a aba, o item, ele não habilita para mim quando eu estou com o tipo do lançamento de serviço. Por quê? Porque realmente ele não está habilitado para pedir informações de ICMS, IPI, né, nem a aba de bases, apenas a aba de serviço. Tá? Então aqui a gente sempre se atenta a essa informação do lançamento para não alterar lá em cima os tipos das abinhas. Um pouco mais para baixo ele puxou também pelo arquivo XML o dia do lançamento, a espécie, o modelo, o número da nota ele também puxou, né? A data da emissão da nota, o emitente, o destinatário, ele também faz o cadastro, né, dentro do sistema aí. Inclusive, esse cadastro do emitente e do destinatário, como ele puxou aqui por dentro do arquivo XML, a gente não precisou cadastrar. Mas caso você precise cadastrar, ele vai te jogar para essa tela aqui, ó, dentro do cadastro genérico, emitente e destinatário, onde você vai colocar as informações do próximo disponível, né? Então, 89, e vai colocar o CNPJ e a razão social dele ali. Se você clicar aqui no símbolo da Receita, ele também puxa as informações que estão cadastradas lá na Receita. Esse processo aqui é o processo manual, tá? Mas como ele já está trazendo aqui para a gente aí as informações aqui dentro dessa nota, né? Pelo que a gente importou do arquivo XML, então não precisamos se preocupar com isso, porque ele já traz o cadastro do teu fornecedor aqui dentro do emitente pelo arquivo XML. Também trouxe aqui para a gente a natureza de operação, aqui dentro da natureza de operação que a gente quer escriturar essa nota, o valor contábil, aqui do lado direito, e se tivesse valor de frete, despesas, né, dentro do arquivo XML, ele iria trazer aqui também embaixo para você. Na situação do lado esquerdo, ela está regular. Então, se essa nota, a gente não consegue importar uma nota cancelada, apenas se ela for cancelada depois dela estar aqui lançada, nós podemos colocar aqui na situação como cancelada, tá? É só que lembrando que ela não faz essa informação para a Receita Estadual, né? A gente não tem aqui como validar essa informação, tem que sempre verificar isso, se está realmente cancelado, tá? O pagamento à vista, né? Se eu quiser colocar lá dentro do banco ou caixa, né? Colocar aí esse lançamento provisionando dentro do banco ou caixa, ou provisionando dentro do teu cliente ou do fornecedor. Nesse caso, a nota de entrada dentro do nosso fornecedor. Então, é como tá aqui, eu posso também alterar aqui manual também essas informações que eu importei. Passando um pouco mais para frente na aba de itens. Nas abas dos itens, ele vai estar aqui em cima sem nenhum item selecionado, mas se eu quiser selecionar ou puxar ou verificar mais detalhadamente as informações dos meus itens, é só clicar 2 vezes aqui embaixo que ele vai habilitar aqui para mim. Então, ele puxou aí o número do NCM, né, a unidade, enfim, todas as informações que estão cadastradas lá no arquivo XML também. Ele puxa tudo isso pelo arquivo XML. As informações dos tributos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, né, para se quiser dar uma conferida também. Ou se precisar alterar, pode alterar aqui, né? E gravar o item aqui embaixo. Não precisa gravar aqui a nota inteira, né? Se você gravar a nota inteira, ele não vai gravar o item. É só gravar o item para ele visualizar aqui embaixo, né, essas alterações que a gente fez aí no item.
Na aba de bases, a gente tem as informações de ICMS, IPI, tudo que tiver aí também tendo como base de cálculo os tributos aqui do lado direito. Serviço. Se for uma nota de serviço, a gente vai incluir o item de serviço que a gente cadastrou lá naquela aba cadastro prestação de serviços. A gente vai colocar aqui o item que corresponde a essa nota de serviço. Quando a gente estiver importando uma nota de serviço, ele já vai puxar pelo Código da Lei Complementar 116 ou pelo Código Municipal, pelo qual tiver dentro da nota. Por isso que é importante a gente colocar certinho lá no item de serviço os códigos que estão na nota. Aqui na aba de serviço ainda, a gente tem aqui as informações das retenções, né? Então, se na nota tem as retenções de PIS, COFINS, IR, ICS, ela vai aparecer nas suas abinhas aqui correspondentes. Só se atentar, se tiver certo, né, para validar. A base de cálculo também ela vai puxar, a alíquota do ISS também, né? Ele vai puxar todas as informações aqui para vocês. Complemento. É uma aba complementar aí da nota, então tem a chave de acesso da nota aqui, tem as importações aí com relação às importações de mercadoria mesmo internacional, REINF, para entrega da REINF, alguma observação, se for uma empresa de engenharia, né? Ele vai ter que colocar aqui a obra, tá? A obra que está enquadrada. No valor extra, se tiver algum valor extra aí para contabilizar. Na aba de contabilização, é a aba onde nós vamos visualizar os nossos lançamentos. Então, eu tenho aqui a nota, né, já cadastrada com o CFOP, que a gente já cadastrou o CFOP, que ele está vinculado lá na nota, né? Então, eu tenho 2 CFOPs aqui e já está vinculado também a conta contábil, que eu já deixei vinculada. E as retenções aqui, que são a contrapartida, no caso, o nosso cliente, o nosso fornecedor, né, que já está cadastrado lá no fornecedor. Parcelas, ele já gerou a parcela porque ele está a prazo, EFD contribuições está aqui também, e observações de fisco, tá? Essa é a consulta da nota, bem detalhada aí. Então, vamos fechar aqui. Eu também tenho como importar as notas de saída, né? No caso, emissão própria. Então, se eu tiver uma nota de saída, emissão própria, e uma nota de entrada, também emissão própria, eu posso importar nessa primeira opção. Então, eu venho aqui, aí essas notas, se eu não me engano, é de janeiro de 2021, que eu tenho aqui. Deixa eu carregar elas aqui, só para ver, tá fora do período do filtro. É de janeiro de 2022 aqui. Então, eu vou alterar aqui, janeiro de 2022, e carregar de novo, para eu conseguir importar. Ah, tá. Ele puxou aqui porque a gente já está importado essas notas. Então, o que acontece? A gente já deixa aqui de exemplo mesmo, de propósito, justamente para isso, para eu explicar a rotina de como que a gente vai fazer para excluir essas notas. Então, eu vou fechar aqui, vou entrar aqui dentro de utilitários e vou entrar na rotina de lançamentos. Eu vou selecionar a data que eu vou querer excluir. Então, janeiro de 2022 é onde eu estou querendo encontrar essa nota para excluir. Então, 31 de janeiro de 2022. E vou dar um pesquisar aqui. Na verdade, não, porque ela não é uma nota de entrada, ela é uma nota de saída. Então, eu vou ter que alterar aqui para saída e pesquisar. Aí, encontrou essas 2 notas que eu estou tentando importar. Então, eu vou marcar todas, se eu quiser excluir todas, né? Eu vou excluir todas e vou clicar aqui no excluir. Beleza. Eu vou dar um OK e excluir. Aí, voltando lá na rotina de importação, elas vão estar de outra forma, né? Porque eu excluí elas. Agora, eu vou conseguir importar essas notas aí. Janeiro de 2022, coloco aqui e dá um carregar. Olha lá. Agora sim, agora elas estão válidas, né? Também ele dá um aviso de sistema aqui, só apertar o não e prosseguir. E aí agora eu consigo importar essas notas válidas. Diferente das notas de entrada, eu não preciso validar, né, o meu CFOP, porque realmente é uma nota que ele vai escriturar com o CFOP que está saindo mesmo. Então é só clicar aqui
na opção importar, que ele já puxa aí para a gente as notas para a gente consultar também essas notas. Foi importado com sucesso. Lembrando, se for uma nota de entrada emissão própria, né, não as notas de terceiros, precisam ter aqui, tá? E de importação, que são as notas internacionais, né, também são importadas aqui dentro dessa rotina. Também tem a aba parâmetros aqui, né? Se eu quiser alterar alguma informação. O layout das nossas importações são bem parecidos, tá? Inclusive, o layout de CTE também é bem parecido, né? Só muda algumas rotinas e algumas informações mesmo que é específico para CTE. Como também as notas de serviço, né? Aqui nessa quarta opção, importação, NFSE, serviços prestados e serviços tomados, tem aí o mesmo layout, né? Colocando a data, a aba de parâmetros lá em cima, que são os mesmos parâmetros que a gente já deixou configurado lá. Se eu for importar uma nota aqui, que é pela lei municipal, né, pelo código municipal do próprio município, a gente tem que deixar habilitado essa segunda opção. Agora, se for pela lei complementar, a gente deixa aqui primeira opção. Também a mesma coisa para os serviços tomados. A gente consegue aí também na aba de importação visualizar os municípios que são atendidos. Então, se eu quiser aqui localizar o município que eu quero importar essa nota, né? São Paulo, por exemplo, né? Então, aqui o sistema que eles utilizam é a nota paulistana, o estado e o município, né? São Paulo. E o tipo do arquivo que eu preciso importar, né? É o TXT. Então, eu vou extrair do meu sistema lá da Prefeitura de São Paulo o TXT para eu importar aqui por dentro do sistema. Tem alguns municípios que são XML, então tem que se atentar a esse tipo de informação aqui para quando for importar, conseguir importar com sucesso. Tá? As prefeituras que são atendidas aqui pela IOB. Voltando ali, então agora a gente vai consultar a nota que a gente importou de saída, né? Então, só selecionar aqui a saída, janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022 também. Aí, só dá um OK. Então, lá as nossas duas notas que eu acabei de importar. E a consulta também é a mesma coisa, tá? Ela não vai diferenciar em nada aqui na nossa consulta. É só habilitar 2 vezes, ela vai aparecer aqui mais informações e também tem as mesmas abinhas lá. A única diferença é que é uma nota de saída e não uma nota de entrada, tá? Fechando aqui. Também consigo fazer um lançamento manual. O lançamento manual, o layout das nossas telas são iguais aos que a gente acabou de consultar. Então, se eu tiver uma nota de serviço, que eu vou ter que lançar ela manual aqui, como uma nota de entrada, né, de serviços tomados, eu vou entrar aqui na nota de entrada e vou preenchendo os meus campos obrigatórios. Então, o mês e ano é o campo obrigatório, o tipo do meu lançamento também é obrigatório. E vou preenchendo aqui. Aí, 5. Aí, na data 23, né? A espécie, NFSE. Se eu não conseguir saber o modelo, aqui apertando F4, eu tenho uma lista, né? Do que eu posso preencher nessas informações aqui. Então, geralmente a gente coloca aí, se é um modelo A1, né? A1, que é aqui a número 1, ou a nota eletrônica 55. Tá? Posso deixar aí conforme está na minha nota que eu estou vendo no espelho, né? O número da nota, o dia da emissão da nota. E aqui o emitente eu vou colocar o CNPJ que está na nota, né? Se eu não tiver cadastrado, ele vai me jogar para aquela tela lá, né? Nesse caso, eu não tenho nenhum CNPJ aqui para cadastrar, por isso que ele deu inválido. Mas você vai colocar o que está na nota. Como é uma nota de serviço, eu não preciso colocar o CFOP de serviço aqui, porque ele vai puxar a regra pelo item de serviço. Então, eu não vou colocar aqui o CFOP. Vou colocar aqui o valor, né? Vamos supor que seja R$1.000. A nota está regular.
a prazo mesmo. E vou passar para a próxima aba. Não tenho itens, porque não é uma nota de entrada, não tenho base também, vou passar direto para serviço e informo o serviço que eu estou aqui, que eu vou ter que cadastrar lá dentro do item de serviço, tá? Se for uma nota de entrada de compra de mercadoria, eu vou ter que cadastrar item por item aqui. Vou ter que colocar aqui lançamento 2 e entrar aqui nos itens e cadastrar um item novo, né? Que nesse caso já tenho um. Mas eu vou colocar aí um código que não tem ainda, né? Por exemplo, 9.000. Vamos ver se tem 9.000. Ó, não tem. Aí ele vai te jogar para aquela tela do cadastro do produto. Sim, desejo cadastrar. Aí ele vai cadastrar para você aí o produto, né? Ó, 9.000 e tal, vai dando um tab e vai cadastrando os campos obrigatórios aqui. Então, essas telas aqui, elas são bem intuitivas porque elas vão te jogando para onde você precisa cadastrar, né? Quando não tem o cadastro. Voltando lá dentro, aqui em lançamentos, a gente também tem as bases extratributáveis para lançar. Se caso a nossa empresa não tiver, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, aluguel, né? Eu não tenho um documento fiscal que eu possa importar aqui dentro do sistema. Então, ou arrendamento de terreno, alguns documentos eu não tenho esse documento para importar. Então, a gente vai lançar em bases extratributáveis, né? A IOB já disponibiliza alguns exemplos aqui, por exemplo, né? Aluguel de pessoa jurídica, pago à pessoa jurídica, despesas financeiras, faturamento acumulado, receita financeira. Inclusive, as empresas do Simples Nacional, quando a gente já tem um faturamento anterior, a gente precisa lançar aqui as receitas dos últimos 12 meses, né? Então, eu preciso colocar aqui as receitas dos últimos 12 meses também e lançando mês a mês. Caso eu não tenha aqui alguma receita, né, alguma despesa que eu queira lançar nas bases extratributáveis, eu posso vir aqui em cadastro, genérico também, e cadastrar as minhas bases extratributáveis. Então, eu consigo aqui puxar, né, as que já estão cadastradas, mas eu consigo também cadastrar uma do zero. Então, a partir do número disponível aí, que é o código que eu tenho. Então, eu posso colocar aqui, aluguel de imóveis. E se a empresa for do Simples Nacional, eu posso colocar aqui qual é o anexo que ela se enquadra. E se ela não for do Simples Nacional, eu posso colocar aqui não se aplica pelo Simples Nacional e colocar os impostos que está incidindo nessa base extratributável. Então, se ela incide PIS, COFINS e IRCS, e está 100% da base também de cálculo, deixo aqui 100%. A situação ativa ou inativa, o tipo da base ou valor. Então, se for valor, vai ser o valor do tributo já. Ele já exclui, né, a minha base aqui de cálculo, porque ela não vai compor a minha base. Ela vai ser um valor do tributo em si. O que entra aqui de exemplo? O IR sobre aplicação financeira, né? Às vezes vocês têm também alguns créditos aí de PIS e COFINS sobre aluguel, né? Enfim, é o valor já do tributo em si, não é a base, não vai compor a tua base. A operação dessa base, desse valor, ele está somando ou subtraindo. Somando é para compor a tua base, né? Vai aumentar a tua base. E se vai subtrair, ele vai ser um crédito para ficar negativo aí e diminuir o valor lá dentro da sua apuração de tributo, tá? Então, aqui vou deixar somar, e aqui embaixo a gente tem informações mais específicas aí dessas bases. E depois lançar aqui a base. Daí, a próxima opção aqui que a gente tem, depois de lançar todas as bases e conferir, a gente vai fazer a apuração do tributo. A apuração do tributo ocorre aqui dentro da rotina tributos, apuração mensal, e colocar a data da competência que a gente quer apurar. Então, eu vou colocar de janeiro de 2022, onde eu tenho receita lá. E vou dar um recalcular, porque eu sempre estou recalculando aqui, né, dentro dos treinamentos aqui de vocês. Agora sim, esse aviso eu quero recalcular mesmo. Foi apurado com sucesso, dá um ok, aí agora ele trouxe aqui pra gente o PIS, né, não cumulativo, COFINS não cumulativo e o ICMS. Ele não trouxe o IR e o CSLL porque é trimestral, né, o imposto. Então, ele não trouxe lá pra gente.
e também por ser uma empresa do lucro real também, né, a gente vai apurar depois o IR e o CS. Mas se quiser conferir os tributos, pode vir aqui dentro da aba, né, de memórias e emitir. Venho aqui, emito, e ele já seleciona para a gente aonde a gente foi, no PIS. Mas dentro dessa memória eu também consigo verificar, né, imprimir a memória de COFINS, IR, CSLL e dos demais impostos. Mas nesse caso eu só vou querer mesmo do PIS, só para mostrar para vocês como que ele abre. Então aqui todos os nossos relatórios abrem nesse layout, né, com o número de páginas ali em cima. Eu consigo dar zoom ou diminuir o zoom, né, tanto faz, ou imprimir esses relatórios em Excel, ou impressão dele mesmo, daí teria que ser em PDF, né, porque a gente não tem acesso ao computador de vocês aqui por dentro do servidor. E fechar o relatório, enviar por e-mail, né? Ou protocolar, que é um módulo extra lá dentro do gerenciador para protocolar. Impressão de PDF também. Esses relatórios, eles são podem ser salvos também em outros formatos, né? Em Excel, em Word, ou até mesmo no formato da IOB, caso queira editar. Todos os nossos relatórios saem desse formato. Então tá aqui, né, o nome da empresa, o tributo que eu tô conferindo, que é o PIS, a memória de cálculo, o mês aqui do lado direito, e aqui embaixo a gente tem as nossas receitas, a base de cálculo que está compondo, né, para apurar o tributo, e o valor do tributo do lado direito. Se tivesse algum crédito, alguma informação aqui de entrada, né, que tomaria o crédito, iria estar aqui nesse campo de baixo ali. Então, um pouco mais para baixo, a gente já tem aqui o demonstrativo do PVA, né, da EFD Contribuições, e aqui embaixo também algum resumo, né, de quanto que está sendo imposto a recolher. Também, o COFINS vai ser a mesma coisa, o PIS, o ICMS, o livro de ICMS também vai ser a mesma coisa, tá? Todos os relatórios são bem parecidos. Aí, para eu imprimir, por exemplo, eu quero imprimir em PDF. Seleciono aqui a minha impressora em PDF e salvo esse relatório aqui dentro do meu diretório também. Esse é o meu diretório, então eu vou colocar aqui memória PIS, tá? Só para a gente salvar ele aqui e eu demonstrar para vocês como que faz para extrair esses documentos. Então ele vai estar aqui, ó, dentro da nossa pastinha de arquivos temporários. E dentro dessa pastinha eu posso selecionar o arquivo, clicando em cima dele, ele vai passar para dentro do meu computador, né? Dentro do download. Então, ações, aqui ó, em baixar. Dentro das ações eu vou baixar ele. Aí arquivo baixado com sucesso. Esse baixado com sucesso, ele já está aqui dentro do meu download. Então eu vou vir aqui e salvo onde eu quiser aqui dentro do meu download, né? Eu quero salvar aqui dentro da minha pasta de massivo. Salvo aqui dentro do massivo, tá? Então vamos voltar lá, vamos fechar aqui, vamos voltar ali para a gente ir finalizando já nosso treinamento. A parte de tributos, a gente consegue ainda reimprimir essas memórias de cálculo, não preciso recalcular, ele vai abrir a mesma tela lá, né, para a gente imprimir essas memórias de cálculos. Em tributos ainda a gente tem aqui o Simples Nacional, então se a apuração for feita pelo Simples Nacional, vai ser da mesma forma, vir aqui em apuração, e aqui em vez de estar o PIS, o COFINS, ele vai estar Simples Nacional e vai carregar aqui o valor para a gente, do Simples Nacional. Tá? Ele vai ser um pouco diferente, mas não dentro da rotina, só dentro da aba mesmo que ele vai aparecer lá o valor, o tributo, né? O nome do tributo Simples Nacional. E para você ver as informações do Simples Nacional, é só vir aqui em integração com o PGDAS, ele vai te trazer as informações aí do PGDAS. Aqui eu não vou conseguir porque eu não vou ter o acesso do código de acesso, né? Eu não vou ter esse código aqui real. Mas quando cadastrado lá dentro do estabelecimento, né, dentro do fiscal, do parâmetro Simples Nacional, então o código de acesso ele vai puxar essa informação lá e vai trazer aqui no anexo, o anexo certo que está dentro do item de serviço e também pelo CFAP aqui em cima. E contabilização também ele vai puxar apropriando o imposto no lugar certo.
Puxando aqui dentro do tributo ainda, a gente também tem como entregar a DEFIS, né? A DEFIS aqui na integração com a DEFIS, ele também integra lá pelo código do acesso do Simples Nacional também, né? O código do PGDAS. Ele também puxa aí as informações que estão lá dentro das contas específicas que você for selecionando. Passando um pouquinho mais para frente ali na parte de tributos, é isso. Aqui temos como também reimprimir as guias. Aqui dentro da reimpressão de guias, né? Se tiver algum juros, alguma multa dentro de cada tributo, ele também calcula aqui por dentro, né? Um pouco para trás, dentro de módulos, é onde a gente vai gerar, né, a integração contábil. Então, para integrar com a contabilidade, a gente vai gerar o lote, né, para gerar o lote, e ele vai puxar lá para a gente os lançamentos que a gente fez, tanto de entrada, quanto de saída, quanto apuração de tributos, tudo num único lote. Se eu quiser integrar só a entrada, só a saída, eu posso parametrizar aqui. Eu vou deixar habilitado aqui para exibir os lançamentos, para a gente dar uma olhadinha para ver como é que tá os nossos lançamentos que vão ser gerados de entrada e de saída, tá? Eu trouxe aqui, né, lançamentos de entrada, de compra de mercadoria, e também tenho as notas de saída aqui embaixo e a apuração dos tributos. Então, eu tenho PIS, COFINS e como que eu estou fazendo essa contabilização, aonde que ela está entrando. As compras de mercadoria estão entrando dentro do fornecedor e as vendas de mercadoria estão entrando direto no meu caixa, né, que é o 19. Aqui tem as informações do histórico, do valor e da data. A data, ela está conforme a data contábil, mas se eu quiser também colocar todos no último dia do mês, eu posso também, né, só dar um ok e ela já altera ali pra gente. Ele altera tudo para o último dia do mês. E aí é só gerar o lote e vir aqui colocar como lote vago, coloco a descrição do lote, é do que eu tô fazendo, né? Qual que é o período, o que eu tô importando lá para dentro da contabilidade. Gerar os dados da auditoria financeira é uma outra ferramenta que a gente tem como controlar esse cliente, esse fornecedor e gravar. Aí foi integrado com sucesso. Ainda em módulos aqui a gente vai ver aí a geração de arquivos para entregas das obrigações acessórias. Então eu tenho todas as obrigações acessórias da parte fiscal aqui, como a DIRF, o Sintegra, a DCTF mensal, o SPED, né? Os dois SPEDs aí, o fiscal e FD contribuições, a DMED também eu tenho várias obrigações acessórias. E a maioria deles são bem parecidos, sabe? O layout você vem aqui, por exemplo, de fiscal, gerar arquivo, aí você vai colocar qual que é a data que a gente quer gerar, né? Aonde que a gente quer gerar também, dentro do diretório do servidor da IOB, né? Venho aqui dentro do desktop mesmo, porque é o único lugar onde ele vai salvar. E o nome do arquivo é esse, a razão social também vai ser essa, e se tiver alguma obrigação ou alguma especificação dessa empresa, né, pode colocar aqui habilitando esses campos aqui embaixo. E aí é só clicar em OK para ele gerar. Então, a maioria dos arquivos que a gente vai gerar é nesse layout aqui, né? Se eu entrar ali em módulos, geração de arquivo no outro SPED, no FD contribuições, e gerar arquivo, é bem parecido. Não tem muita diferença, só as informações mesmo que ele vai depender de cada obrigação, né, que vai ser entregue, tá? Mas aqui são todos esses aqui que a gente consegue gerar e validar dentro do validador da Receita. E por último, aqui em módulos, a gente também tem a REINF também para entregar. Também dá para entregar por aqui. Tem que gerar a carga inicial, né, da REINF. Aqui sempre se atente, porque se foi já gerado lá pelo ECAC, né, tem que dar uma olhadinha para ver se não vai ficar em duplicidade aqui, tá? Aqui tá embaixo a legenda, né, de como que tá o seu status, se já foi processado com erro, aguardando envio, e vai dando um validar ali. Depois de ter feito a carga inicial, a REINF aqui é só enviar mensal. Se tiver algum lançamento, né,
lançamento manual aqui para a Reinf, que não tem um documento fiscal para a gente lançar, é aqui em lançamento, lá por último, Reinf. A gente tem também aqui as opções para lançar na Reinf de forma manual. Né, despesas acessórias, como aquelas retenções quando faz a distribuição de lucro, né? Vai ser aqui que a gente vai lançar também o IR, né? Então é isso. Aqui em tributos, beleza, a gente já passou. Importação também a gente já passou nas principais opções, né? Com relação à importação. Utilitários. Em utilitários, a gente vai ter aqui a parte mais de exclusão de notas, importação de layout, alguma opção mais específica, assim, para se quiser, né? Mas aqui o mais utilizado mesmo é a alteração em lote, se quiser fazer alteração em lote, só que sempre se atentar que não vai para a Receita Federal, então se eu quiser mudar a CST do PIS e do COFINS, ele já dá um alerta aqui em cima para a gente, mas a gente tem como alterar aqui dentro do sistema sim, tá? Essa alteração em lote aí. E a exclusão de lançamento, tá? Relatórios. Os relatórios são os mais diversos possíveis aí, né? Como a relação de entrada, de compra de mercadoria, então é só vir aqui colocar a data que a gente quer imprimir e se tiver alguma informação específica, né, ele vai estar aqui a nossa relação de nota de entrada aí, de registro, né, de entrada. Assim também como as de saída, né, vai ser bem parecido aí. Livro registro de saída, janeiro de 2022 e imprime. Tá? Ele vai estar aparecendo aí as notas. Se eu quiser informação também de cliente, de fornecedor, é só habilitar aqui embaixo, ó. Listar dados de cliente. Se for oficial, é para que eu queira imprimir os livros de forma oficial mesmo, né? Então, com as assinaturas dos sócios, do contador, ele vai imprimir aqui como oficial. Voltando aqui, ó, ele dá sempre essa mensagem quando for oficial, porque ele dá sequência na numeração das folhas. Então, se tiver ok, ele vai dar sequência na numeração. Aqui eu falo que não, porque eu não estou imprimindo aí o livro oficial, né? Só coloquei aqui de exemplo. ICMS também, né? O livro de ICMS, posso vir aqui colocar aqui para conferir esse livro de ICMS, ele vai ser bem parecido com a memória de cálculo que se a gente for conferir lá na parte de apuração de tributo, ele vai aparecer esse livro aqui para a gente conferir. Então aqui tá as saídas, né? Aqui tá as entradas e lá no final tá o resumo, né? O resultado da apuração. Se deu crédito, se deu débito para pagar ou a recuperar, tá? Fechando aqui, temos outros relatórios também de conferência, né? O ISS para serviços prestados e serviços tomados também, o layout vai ser bem parecido. Relatórios de emissão de destinatário. Aqui em relatórios, em gerenciais, os mais usados assim que a gente tem aí, né, para conferência, é relação de tributos, a gente utiliza muito. Deixa eu achar aqui, ó, relação de tributos retidos. Então é só colocar aqui qual é a nota se é a nota de serviços tomados, serviços prestados, né, para conferir e qual o tributo que eu quero conferir e se eu quero a ordem por lançamento ou não, né? Aí é só imprimir aqui o relatório. E em relatórios também gerenciais, o que a gente utiliza bastante para conferência é esse aqui, ó. Conferência dos itens a gente utiliza também bastante, mas o que mais a gente utiliza é esse aqui, ó. Notas fiscais de saída não lançadas ou duplicadas. Então o sistema ele já faz a conferência das sequências das notas, né? Caso tenha muita sequência de notas aí, ele já faz a própria conferência se está faltando alguma nota de não lançada.
Então, aqui nesse caso, a gente não tem nenhuma nota lançada, mas sempre presta atenção no último número da nota lançada, né, do mês de janeiro, e na primeira nota lançada também, se a sequência tá certa, se é essa mesma sequência que vocês estão vendo aí na nota, nos relatórios de vocês. Por quê? Porque se tiver faltando a nota no primeiro dia ou no último dia do mês, ele não vai conseguir fazer essa conferência, né, pela numeração. Então, sempre se atentem a essas informações aqui para não passar despercebido aí e falar, não tá faltando nenhuma nota, e às vezes tá. Vamos fechar aqui. E por último, aqui em relatórios, a gente também tem como imprimir aqueles termos, né? Os termos de abertura, termo de encerramento para impressão de livro. Então, eu consigo aqui imprimir esses termos para validar lá dentro da junta, né? Ou registrar esses livros no órgão competente. Eu que agradeço aqui a atenção de vocês. Obrigada.